Estamos aqui no nosso horário, vamos fazer uma oração para nos prepararmos para a nossa palestra. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e agradecer primeiramente pela oportunidade que recebemos de estar aqui reunidos em família para mais uma noite de estudos. E vamos pedir a Jesus que nos envolva a todos, nos sensibilizando a alma, para que possamos aprender em profundidade todo o estudo, todo o tema que nos será trazido nesta noite. E vamos pedir também a Joana de Anjos, nossa mentora tão querida, que com seu carinho, a sua inspiração, envolva o Daniel, trabalhador da casa, nos estudos que ele trouxe para compartilhar conosco nesta noite. Graças a Deus. Do lugar, não tem, que não pode ficar muito para cá não tem muito, antigamente. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa Casa de Luz, Casa de Joana de Ângeles, Casa de Francisco, de tantos outros mentores que aqui estão nos ajudando com as suas equipes espirituais. Um verdadeiro ponto de luz, como toda casa espírita, como toda casa que se propõe a divulgar não só a mensagem de Cristo, principalmente, nós somos cristãos, mas toda a boa nova, toda a boa mensagem. Falando em boa nova, hoje o tema é justamente o capítulo 4 do livro Boa Nova. Eu trouxe aqui o meu livro, mas ele é meio antiguinho, então a capa nova eu trouxe para vocês aqui, na apresentação. Vamos lá. Aqui, a capa nova. Se vocês forem procurar, essa capa eu acho que é atual, parece que não mudou ainda não. E esse é um livro, gente, que eu recomendo tanto para quem está iniciando no espiritismo, nos estudos. É muito interessante esse livro para quem está começando. Não é um romance, na verdade não é um romance. Aí é que é a beleza do livro também. Como para quem já está, claro, há muito tempo na doutrina, eu sempre releio esse livro e parece que eu estou lendo ele pela primeira vez. É impressionante como a gente lê sempre com novos olhos. Aí eu estava até conversando nas aulas sobre isso, nas aulas de sábado, do Livro dos Espíritos, e a gente chegou à conclusão, eu com alguns alunos ali, a gente vê que o conhecimento ele é sempre construído, nunca é uma verdade que a gente está aqui passando para vocês. Toda reflexão faz parte do processo de aprendizado. Eu estou aprendendo enquanto estou aqui refletindo sobre a Boa Nova com vocês, vocês também fazem parte desse processo. E a gente chegou à conclusão que é claro, é óbvio que a gente sempre vai ler qualquer livro, espírita ou não espírita, e parecer que está lendo pela primeira vez, porque a gente evolui a todo momento. A evolução nossa é constante. Então, o Daniel que leu esse livro essa semana para preparar a palestra, não é o mesmo Daniel que leu no ano passado, quando eu fiz uma outra palestra sobre um outro capítulo desse livro. Então, claro, a gente sempre precisa reler. É um livro muito interessante. Antes de mais nada, o que a espiritualidade traz para a gente sobre esse livro e também sobre outros livros, sobre essa dinâmica da mensagem que passa do lado de lá para cá. Primeiro, uma psicografia de Humberto de Campos, eu vou falar já sobre Humberto de Campos, para quem não conhece, com Chico Xavier, ele ditando para Chico Xavier, um dos muitos livros que ele psicografou de Humberto de Campos. Muito bem. Na espiritualidade, gente, os fatos são revividos quase que em 3D. O espírito, quando está lá na espiritualidade e busca o conhecimento sobre algum fato histórico, é muito comum, além de, claro, das narrativas entre os espíritos ali, é muito comum os espíritos vivenciarem aquela experiência. E aí é interessante também que no Livro dos Espíritos a gente vê que toda a informação, tudo que acontece no universo fica armazenado no fluido cósmico universal. Fica armazenado, como se a gente vivesse aqui num grande Big Brother universal, fica armazenado. E todos esses acontecimentos também ficaram. E me parece que Humberto de Campos
teve o contato com essa cena, ele se inseriu na cena aí do capítulo de hoje, que a gente vai falar, que é sobre a família Zebedeu, e todos os outros capítulos, né? Esse livro, Boa Nova, é muito interessante, porque ele traz uma visão da espiritualidade sobre diversas passagens de Jesus, diversas, né? Desde quando Jesus era pequeno, ali com João Batista, não é? E Maria com a prima dela, e eles foram ali, né, crescendo, alguns fenômenos que aconteceram mediúnicos, que nas escrituras a gente não tem, nos evangelhos a gente não tem, e graças à doutrina espírita a gente pôde ter essa percepção mais rica dos fatos, né, como eles se deram. Então o livro é muito bom, o livro é sensacional, fica aqui a minha dica, muito interessante. E já fazendo até um link com outro livro, eu gosto de indicar livros nas palestras também. Olha só, esse livro fala sobre a família Zebedeu. A família Zebedeu é composta lá pelo patriarca lá da família, né, o Zebedeu, pescador, mas não só um pescador, entre aspas, empresário lá da época. Ele tinha vários barcos ali, ele contratava pessoas para poder explorar aquela atividade. Para você ter um barco, antigamente, você precisava ter uma certa posição de destaque, muitos recursos, e ele tinha muitos barcos. Ele era casado com Salomé, não é aquela Salomé lá que pediu a cabeça de João Batista, são duas Salomés, né? Salomé, e tinha 2 filhos. Primeiro filho, João, evangelista. Outro filho, Tiago, o Tiago maior. Eram 2 Tiagos, eram 2 Simãos, eram 2 Judas. É tudo bem delicado quando a gente vai falar sobre o evangelho. Mas aqui é Tiago maior porque ele era mais velho. Muito bem. Quem é João Evangelista? Quem foi João Evangelista? Uma das maiores almas que se passou aqui, né? Filho de Zebedeu. Uma das maiores almas que se passou aqui por esse plano encarnado, né? O discípulo mais amado por Jesus. Discípulo mais amado por Jesus. Isso ele próprio falou, e a espiritualidade confirma. O espírito ali que mais trabalhou junto a Jesus, ele desde muito novo, né? Ele era dos mais novos, se não era o mais novo, discípulo, acompanhou toda a trajetória de Jesus, foi ali entregue a Maria como o filho, né? Na crucificação, Jesus falou, está aqui seu filho, está aqui sua mãe, né? Era ele, Jesus, João Evangelista. E agora, coisas bacanas do Espiritismo, né? O que a literatura espírita trouxe para a gente? Já foi um curso que nós tivemos aqui na casa também, há 2 anos, eu não sei se esse ano teve, o curso de Francisco de Assis. João Evangelista, em um futuro não tão distante, cerca de 1000 anos depois, ou quase isso, veio encarnar como Francisco de Assis. Francisco de Assis. João Evangelista veio encarnar como Francisco de Assis, e tem uma obra que vira e mexe tem aqui no curso, né? Tem nos cursos da casa. Não sei se para 2019 vai ter, mas mesmo que não tenha, gente, fica aqui a dica. Francisco de Assis, pelo espírito Miramês, e o autor aqui encarnado, né, João Nunes Maia. Miramês traz detalhadamente a fase final de João Evangelista, desde quando ali ele foi entregue a Maria, até o exílio na ilha de Patmos, a fuga dele para uma outra cidade, quando ele conheceu quem veio a ser o pai dele, aqui enquanto Francisco de Assis. E olha como é que as coisas são. Francisco de Assis foi contemporâneo de Clara, que veio a ser Juana, e a nossa Joana. Olha como é que as coisas se ligam. Se não fosse a literatura espírita, a gente não teria noção dessas coisas, não é? É muito interessante. E não é burburinho, não, são questões comprovadas, é muito interessante. Fica aqui a minha dica, então. Boa Nova e Francisco de Assis aí por Miramês. Então, gente, voltando aqui para o Boa Nova de Humberto de Campos. Quem foi Humberto de Campos? Quando encarnado foi poeta, contista, crítico e cronista consagrado. Membro da Academia Brasileira de Letras, aos 33 anos foi escolhido em memorável concurso público Príncipe dos Prosadores Brasileiros. Sua produção literária atingiu cerca de 40 títulos, aqui encarnado, 40 títulos, para mais.
desencarnado a 5 de dezembro de 34, do mundo dos espíritos já em 26 de julho de 37, ou seja, pouco mais de 2 anos depois, não chegou nem a completar 3 anos depois, transmitia a sua primeira obra, Crônicas do Além-Túmulo. A partir de 45, ele adotou o pseudônimo de Irmão X, por conta de um processo que ficou muito conhecido. Você vê que até aqui tem, pelo espírito Humberto de Campos. Mas depois de 45, quando teve um processo movido pela família de Humberto de Campos, pelos direitos autorais aqui dessa obra e das outras, né, de todas as outras obras, já que é Humberto de Campos, todo mundo identificou, essa aí é a escrita de Humberto de Campos mesmo, não tem como negar, não tem como Chico psicografar essa obra, foi Humberto de Campos. Então, já que foi Humberto de Campos, a família buscou judicialmente os direitos autorais. E muitos espíritos, né, Humberto de Campos, André Luiz, que o nome não é André Luiz, ele adotou também esse pseudônimo, e outros espíritos passam a adotar justamente um outro nome para não ter esse tipo de divergência e de problema, né? Então, quando vocês notarem nas obras aí, Irmão X é também Humberto de Campos, um grande trabalhador de Cristo, né? Então, vamos lá. A família Zebedeu. Esse é o capítulo 4 do livro, tá? Capítulo 4. Na manhã que se seguiu a primeira manifestação da sua palavra de fronte do Tiberíades, o mestre aqui o Jesus, né? Jesus se aproximou de 2 jovens que pescavam nas margens e os convocou para o seu apostolado. Filhos de Zebedeu, disse bondoso, desejais participar das alegrias da boa nova? Imagina como foi a alegria daqueles jovens ali, recebendo um chamado de Jesus encarnado, uma oportunidade única, né, de seguir com Jesus. Imaginem qual não foi a energia que ali naquele lugar transitava. Tiago e João, os 2 filhos de Zebedeu, que já conheciam as pregações do Batista e que o tinham ouvido na véspera, João Batista, tomados de emoção, se lançaram para ele, transbordantes de alegria. Mestre, mestre, exclamavam felizes. Na verdade, era um encontro de almas ali que estavam encarnados, que já sabiam que ia acontecer, não é? O plano espiritual já estava organizado para você ter ali aquela junção das almas em prol da palavra, em prol da boa nova. Olha aqui que imagem bacana. Aqui tem Jesus, o mestre, Zebedeu com os 2 filhos, mais alguém ali trabalhando também, né? E eles sendo chamados. Aqui você tem os 2 primeiros discípulos de Jesus, os 2 primeiros. Primeiro, antes de buscar aí a ajuda dos filhos de Zebedeu, foram André e Pedro, Simão Pedro, André e Simão Pedro. E eles estavam ali já, provavelmente aqui André e Simão Pedro, né, buscando ali o auxílio dos novos discípulos que viriam ser apóstolos. Muito bacana essa imagem. Como se fossem irmãos bem-amados, que se encontrassem depois de longa ausência, tocados pela força do amor que se irradiava do Cristo. E todas as passagens de livros que falam sobre Jesus, falam sobre o magnetismo de Jesus. Era impossível ficar diante de Jesus sem se emocionar e sem se convencer, simplesmente pelo olhar dele. Não precisava nem ele falar nada, pelo olhar dele, pelo olhar. Tem um livro muito bacana também, chamado Há 2000 Anos, que fala sobre o mentor do Chico Xavier, nessa encarnação dele como Chico Xavier, Emmanuel, quando era Públio Lentulus, um senador romano. E ele era um senador mesmo daquela época, bem duro, bem rígido, amava muito a filhinha dele, a esposa também. Eu não vou contar aqui para não estragar a história, quem não conhece, vale a pena ler também um livro muito bacana. E eu me lembro que quando ele se viu ali desesperado para ter alguma ajuda ali à sua família, a filha estava passando por um problema muito sério, ele queria muito ajuda do Cristo, porque ele ouviu os milagres, né, que Cristo operava, e ele foi escondido ter com Jesus. Quando ele olhou para Jesus, ele não conseguiu falar uma palavra, ele se ajoelhou
e começou a entrar em prantos. O senador romano, com toda aquela pompa, aquela postura dura e rígida na época, hoje em dia os poderosos têm essa postura, imagina antigamente, né, há 2000 anos. Era uma situação bem mais delicada. Eles mandavam em vidas, inclusive, né? Condenavam à morte só pela palavra. Então, ele se prostrou diante de Cristo. Era uma energia que a gente não tem nem como mensurar. Irradiava do Cristo, fonte inspiradora das mais profundas dedicações, falaram largamente da aventura de sua união perene, no futuro, das esperanças com que deveriam avançar para o porvir, proclamando as belezas do esforço pelo evangelho do reino. Os dois rapazes galileus eram de temperamento apaixonado. Eles eram muito intensos, tanto João como o irmão. Os dois novos apóstolos, entretanto, eram ainda muito jovens e, regressando à casa com o espírito arrebatado por imensa alegria, relataram à sua mãe o que se passara. O que vocês acham que pode ter acontecido? É bem relatado isso no Evangelho de Mateus também, essa passagem agora que vai ver. Quando dois meninos, dois jovens, chegam para a mãe e falam, olha só, sabe aquele Messias que o pessoal está falando aí? Pois é, ele nos chamou e nós vamos seguir, né, a trajetória dele. Imaginem o coração da mãe. Quem é mãe sabe, né, que é uma mensagem aí, é um aviso de que a casa vai tremer, né, o coração dela vai tremer. E é interessante ainda mais, não é, porque era uma sociedade muito pautada no trabalho ali do filho, do homem que vinha a ser criado ali para poder depois prosseguir o trabalho do pai, no sustento da família. Então, para Zebedeu também era uma situação delicada, porque ele apostava nos filhos ali o que se desenvolveria em relação à família dele, né? Então, foi uma situação muito delicada. Eles voltaram para casa, vamos lá. Salomé, esposa de Zebedeu, apesar de bondosa e sensível, recebeu a notícia com certo cuidado, como toda mãe receberia, né? Também ela ouvira o poeta de Nazaré nas suas gloriosas afirmativas da véspera. Pôs-se então a ponderar consigo mesma. Olha o que ela ficava conjecturando, né? Os filhos falaram que o Messias, Cristo, chamou eles para seguir o caminho ali da pregação e do apostolado. Vamos lá. Não estaria próximo aquele reino prometido por Jesus? Quem sabe se o filho de Maria não falava na cidade em nome de algum príncipe? Ainda numa visão, Salomé, e sem crítica alguma, ainda numa visão extremamente materialista. Quando se falava em reino, quando Jesus falava em reino, eu vim aqui, né, mas o meu reino não é deste mundo. Ele falava, obviamente, do reino que envolve a perfeição e que todos nós aqui atingiremos, o reino, não é, dos espíritos puros, em um contato direto com Deus. Só que quando na época se falava em reino, só se imaginava um reino físico, material. Então ela ficou conjecturando, será que eles estão aí, não é, angariando pessoas, homens fortes, para poder trabalharem para esse reino? Será que é essa a ideia? O Cristo deveria ser o intérprete de algum desconhecido ilustre que recrutava adeptos entre os homens trabalhadores e mais fortes. Era essa a visão que ela tinha. A quem seriam confiados os pontos mais altos dentro da nova fundação? Ela já pensava nisso, né? Vem cá, ele vai ser o quê? Qual vai ser a posição dele nesse reinado que o Cristo está ajudando a fundar enquanto emissário de algum príncipe, né? De alguma pessoa importante? Seus filhos queridos bem os mereciam. E quem não é a mãe que imagina realmente que o filho merece ter o melhor aqui dessa vida material, né? Quem é mãe, quem é pai, sabe. Agora, é só interessante a gente fazer uma reflexão em relação a esse ponto aqui. Por quê? Jesus falava de um reino que não é deste mundo, não é da matéria. Salomé imaginava um reino aqui da matéria. Ela focava nesse reino da matéria. Quantas vezes nós que somos pais, mães, enfim, ou fazemos parte de qualquer grupo familiar, não imaginamos que o melhor para os nossos filhos, para os nossos irmãos, pessoas queridas, é o melhor que se pode ter aqui na matéria, e o foco fica sendo essa vida material apenas. Não que a gente não tenha que ter um foco no desenvolvimento material.
O problema é quando é exclusivamente esse o foco, no mundo material. Porque muitas vezes a gente imagina que apenas tendo ali uma boa escola, tendo o melhor curso, ou se matando para poder dar o que se pode e não pode aos filhos, a gente está garantindo um lugar na segurança dessa vida. Mas que lugar é esse? Que lugar é esse numa vida que é tão passageira? É claro que a gente tem que priorizar sempre o bem-estar material de quem a gente ama. O problema é quando o foco é exclusivamente esse. Em vez de ajudar, nós estamos ajudando na queda. Se só for esse o foco. Se em paralelo a todo o apoio material, a toda a ajuda possível, também, não é? O reino divino, aqui falado por Jesus como o reino divino, né? As questões metamateriais, transmateriais, as questões espirituais forem consideradas, aí você vai ter uma criação integral. Uma criação integral. Considera não apenas a criação material, mas o apoio e o suporte espiritual. Porque a vida é cheia de reveses. A gente pode imaginar que vai deixar toda a segurança do mundo para os filhos. Num estalar de dedos, tudo cai. E aí? O que é que vai sobrar para eles se eles não tiverem um apoio espiritual, se eles não tiverem uma consciência que transcenda as necessidades da matéria? Entram em desespero. E a gente vê muitas pessoas aí que entram em desespero quando acham que perdem tudo. Porque para elas tudo é o que é de material, o que é tangível. Se a gente concebe, né, se a gente percebe que nem tudo é só a matéria, pelo contrário, a matéria é tão passageira, já fala aquela música muito bacana, trem-bala, a vida é trem-bala, e é trem-bala mesmo. A vida é trem-bala. Eu vejo isso ano a ano, porque durante todo o ano a Iraci me pergunta sobre datas para dar palestra, mas eu sempre estou muito envolvido com trabalho e viajando e tudo mais. Só que em dezembro e janeiro não tem muita escapatória. Aí eu estou aqui sempre em dezembro e janeiro. E parece que foi ontem a última vez que eu estava e era dezembro do ano passado. E do ano retrasado também, eu estava fazendo essa reflexão. Daqui a pouco passa a vida. E aí? O que vai ser da gente? O que vai ser dos nossos filhos? Se nós não introjetarmos essa cultura de que o mundo material é esse, a gente precisa saber viver nele, mas precisamos compreender a vida transcendental. E aí é que entram os cursos aqui da casa, grupos jovens, para nós mesmos, né? Os cursos que nós fazemos aqui para entender o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Esses outros livros, tem livros geralmente sobre a Boa Nova, sobre a vida de Francisco de Assis. Não é só um livro para a gente entender o que aconteceu com Francisco de Assis enquanto ele foi encarnado. A gente vai entender toda a lógica universal de uma encarnação, de uma pessoa que vem aqui iluminada para poder trazer o progresso à humanidade. A nossa mente, a nossa consciência se expande. Então, é pelo conhecimento, sim, que a gente consegue melhorar a nossa vida. Senhor, né? Aqui ela ficou conjecturando essas questões, né? Mas será que eles teriam aí um lugar ao lado do Cristo? Aqui no Boa Nova não tem essa passagem, mas no Evangelho de Mateus tem, eu não me recordo qual o ponto exatamente, mas é interessante, porque é Salomé que pergunta a Jesus se ela pode colocar ali um filho à sua direita e o outro filho à sua esquerda. Se teriam assento à direita e à esquerda do filho, à esquerda do mestre, os filhos, né? Ou seja, ela imaginava que teria um reino, um lugar material, né? Jesus seria ali uma das figuras principais, um filho ficaria à direita, o outro à esquerda, em lugar de destaque. Os outros discípulos de Jesus, quando ouviram isso, ficaram impactados. Porque como? Aqui a gente fala de igualdade, fala de humildade. Como tem alguém que pensa que alguma pessoa pode estar acima, à direita ou à esquerda, representando uma situação de superioridade em relação aos demais, né? Quando tem uma tradução literal, né, do sânscrito para cá, a gente vê que não é nem impactado. Eles ficaram enojados, a palavra adequada seria enojados, porque foi muito forte, né, esse pedido. Sem crítica alguma, a Salomé queria o melhor para os filhos. Quem não quer o melhor para os filhos, né? Ela estava presa a essa visão ainda do mundo material. Senhor, disse atenciosa, logo após a instituição do teu reino, eu desejaria que os meus filhos se sentassem um à tua direita e outro à tua esquerda, como as duas figuras mais nobres do teu trono. Jesus sorriu e obtemporou com um gesto bondoso.
Aqui fala essa passagem, mas eu acho que não fala da reação dos outros discípulos, né? Antes de tudo, é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. No Evangelho, ele tem uma continuação aí que ele fala, né? Os meninos falam, né? Claro, a gente vai beber sim do cálice. Também eles, coitados, não entendiam muito bem. O que é beber do meu cálice? O que é beber do meu cálice? Você quer, em outras palavras, né? Fazer parte de um reino de perfeição, de um reino divino, passando aqui por esse mundo material, que só traz aí resistência a tudo que não é material. O que aconteceu com os outros profetas? Eles foram aceitos em regra ou não? Não foram. Não foram. Muitos foram afastados, traziam a verdade. E o que aconteceu com Jesus? Jesus, o espírito mais evoluído, que já se passou por aqui, encarnou para poder trazer o seu amor e reencaminhar a humanidade, só trazendo bondade e humildade. Era essa a diretriz de Jesus: bondade, amor, caridade. Qual a maior lei? Amar a Deus sobre todas as coisas, e a segunda, que é amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a diretriz de Jesus. O que aconteceu com ele? Foi perseguido, insultado, crucificado. Os discípulos, quase todos, tiveram o mesmo fim. Um foi crucificado, inclusive, a pedido, de cabeça para baixo, queimados, apedrejados, esquartejados. Isso é beber do cálice, né? Isso é beber do cálice. Porque o mundo material, até então, era muito mais ríspido e rígido com tudo que era diferente. O poder estabelecido considerava o poder exclusivamente material e ponto. Os poderosos da época, os religiosos da época, afastavam duramente, né, a essas penas, qualquer ideia que contrariasse aquele status quo de poder deles. Que humildade, como humildade, zombavam. Quando Jesus falava em humildade, os, entre aspas, poderosos da época, eram poderosos, sim, eles riam, mas como? Só por Jesus ser galileu, só por isso. E na Galileia, as pessoas ali tinham aquele porte de Jesus, pelo que a literatura espírita traz, né? Não eram muito bem vistos, porque não era um lugar muito desenvolvido. E quando veio um galileu falar com o senhor da lei, não é, um poderoso da época, sobre o reino de Deus, e aí o sujeito prontamente perguntou: mas vem cá, você vem da Galileia falar isso para mim? Você conhece Atenas, você conhece Roma, naquela pretensão, né, de uma posição superior, pelo menos na cabeça dele? Enfim. A genitora dos dois jovens embaraçou-se. Além disso, o grupo que rodeava o Messias a observava com discrição e manifesta curiosidade. Reconhecendo que um instante não lhe permitia mais amplas explicações, retirou-se apressada, colocando o seu velho esposo ao corrente dos fatos. Aí Salomé foi lá explicar para o Zebedeu sobre as questões todas, não é, que envolviam Jesus e os filhos dela. Ao entardecer, cessado o labor do dia, Zebedeu, acompanhado pelos dois filhos, procurou o mestre em casa de Simão. Jesus lhes recebeu a visita com extremo carinho, enquanto o velho Galileu expunha as suas razões, humilde e respeitoso. Zebedeu, respondeu-lhe Jesus, tu que conheces a lei. Zebedeu era muito inteligente, muito estudioso, ele conhecia a lei. Às vezes tem uma falsa impressão, né, que as pessoas têm uma falsa impressão de que os pescadores da época todos eram humildes e não tinham conhecimento sobre as escrituras, sobre religião. Zebedeu tinha. Zebedeu ele fazia parte de uma família abastada, na época muito considerada, então ele tinha muito conhecimento e muitos recursos. Respondeu-lhe Jesus, tu que conheces a lei e lhe guarda os preceitos no coração, sabes de algum profeta de Deus que no seu tempo fosse amado pelos homens do mundo? Olha a pergunta. Algum profeta que no seu tempo foi amado pelos homens do mundo? Depois não. No seu tempo foi amado pelos homens do mundo? Não, Senhor. Que fizeram de Moisés,
de Jeremias, de Jonas, todos os emissários da verdade divina foram maltratados e trucidados. Logo depois, João Batista, né, que tinha sido Elias, ou banidos do berço em que nasceram. Na terra, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. Forte isso, né? Muito forte. O pai de Tiago e de João ouvia o humilde e repetia: sim, Senhor. E Jesus, como se aproveitasse o momento para esclarecer todos os pontos em dúvida, continuou. Aí ele foi esmiuçando, né? O reino de Deus tem que ser fundado no coração das criaturas. Aqui ele tirou a ideia de que o reino de Deus se encontrava em algum lugar fixo. O reino de Deus, ele está presente no coração de cada um. E isso, a doutrina espírita atual, principalmente com a psicologia transpessoal de Joana e outros espíritos, já mostram para a gente. O reino de Deus está dentro de nós. Nós somos espíritos ainda imperfeitos, mas com capacidades infinitas para reconhecermos a nossa perfeição. É uma questão muito interessante que tem nos estudos espíritas, porque se fala muito em transformação, né? Há uma transformação constante do espírito, ele vai melhorando a cada encarnação e ele vai melhorando a cada vivência e experiência. Mas, na verdade, a gente poderia falar até que a palavra mais adequada não seria transformação, porque você já é, nós já somos, né? Nós somos deuses em potencial. Jesus falou: vós sois deuses, a tua fé te curou. A tua fé te curou. Então nós não nos transformaríamos, nós nos reconheceríamos em verdadeira essência divina. E isso através, obviamente, das experiências. Muito interessante essa outra visão também. Bom, o reino de Deus tem que ser fundado no coração das criaturas. O trabalho é árduo, é o meu gozo, o sofrimento, o meu cálice, mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. Então, Senhor, exclamou Zebedeu, respeitoso, o vosso reino é o da paz e da resignação, que os crentes de Elias esperavam. Jesus, com um sorriso de benignidade, acrescentou: a paz da consciência pura e a resignação suprema à vontade do meu Pai são do meu reino. Mas os homens costumam falar de uma paz que é ociosidade de espírito e uma resignação que é vício do sentimento. Olha que interessante. A paz da consciência pura e a resignação suprema é a vontade do meu Pai. Se a gente parar para pensar nisso e refletir sobre esse ponto que Jesus trouxe para a gente esquece completamente qualquer problema material e transitório que a gente tem nessa vida. Por pior que ele possa parecer. Por pior que ele possa parecer. Teve um revés aí econômico, por pior que seja, né? A vivência de perder um ente querido, porque há dor nisso, há dor. Com essa vivência de que o reino de Deus, ele não faz parte aqui desse nosso mundo material, que a consciência tranquila é o que a gente precisa para poder ter o coração puro e alcançar o reino de Deus, e que nenhuma alma fica perdida, todos nós nos reencontraremos com as pessoas que amamos, por mais dura que seja uma separação momentânea, nós estaremos com uma certa tranquilidade, porque sabemos que tudo nessa vida é transitório, e que nós só levamos a nossa consciência e o rastro dos atos que nós deixamos pela vida. Será que esse rastro, quando eu olho para trás, é de coisas boas que eu cultivei ou de coisas negativas? Porque isso eu vou levar. Tanto o amor que eu trabalhei com pessoas que são próximas a mim, como o ódio que eu destilei contra os inimigos, contra as pessoas com quem eu me envolvi em problemas, isso fica marcado. Isso fica marcado. Isso a gente leva. Tirando isso, a gente não leva mais nada. A gente não leva mais nada. Ditosos são os espíritos que passam por aqui e só tem bondade praticamente pelo caminho.
são recebidos lá no plano espiritual com uma tranquilidade e com uma ajuda absurda de todo mundo ali que foi ajudado, e outros espíritos, né, de parentes e tudo mais. Bezerra de Menezes, quando desencarnou, e Bezerra de Menezes foi um espírito muito iluminado que passou por aqui pela cidade do Rio de Janeiro, teve até um consultório na Rua do Ouvidor, no centro, um dos consultórios dele foi na Rua do Ouvidor, no centro do Rio de Janeiro, e o plano espiritual estava em festa no desencarne de Bezerra de Menezes, né? Era uma multidão ali de espíritos esperando o seu desencarne para ajudar, para agradecer. Ele desencarnou numa condição excelente, já desencarnou para poder trabalhar. Jorge Andréia também, quando desencarnou, um espírito trabalhador, hoje em dia, aqui está auxiliando aos trabalhos espíritas, né? Não só aqui da casa, com certeza, mas de outras casas também, né? Uma das últimas palestras que ele deu no último ano dele foi aqui no Seja, que ele lançou o último livro, muito bacana. Quem veio recebeu até um livro, né? O convite tinha um livro junto de presente. Já no mês seguinte estava trabalhando, porque são pessoas que fazem um bem durante a vida, então vão colher o bem na frente. Agora, imagina o pessoal que só vive aí plantando discórdia, sabendo o que é pior, sabendo que não é esse o caminho, né? E as consequências, elas são referentes à consciência que você tem do erro. Quanto mais consciente você tem, maior vai ser aquela consequência, maior você vai se sentir arrependido. Mas mesmo assim, o perdão divino, ele alcança a todos. É isso que a doutrina espírita traz. O perdão divino, por pior que seja a atitude, ele vai te alcançar. Ele vai te alcançar. É praticamente imediato isso. Quem não se perdoa é o próprio causador do erro. Essa pessoa que tem a consciência pesada não se perdoa. Então ela volta, passa por problemas, muitas vezes não entende por quê, porque a gente tem o véu do esquecimento, mas na verdade são desdobramentos de outras vidas, muitas vezes, né? São desdobramentos de outras vidas. Já o Evangelho segundo o Espiritismo fala, os problemas que a gente não consegue identificar a causa nessa vida, por óbvio, tem uma causa anterior, porque Deus, como sendo ali, né, uma força suprema, justa, uma força justa, bondosa, amorosa, que ama a todos, não vai trazer uma dor sem nenhuma causa, sem nenhum motivo, porque não gosta de você, vai trazer ali aquela dor na sua vida, aquele fato que vai te trazer algum problema. Não, tudo há uma causa, para tudo há uma causa. Né? Interessante a gente refletir sobre isso. Trago comigo as armas para que o homem combata os inimigos que lhe subjugam o coração, e não descansarei enquanto não tocarmos o porto da vitória. Trago comigo as armas para que o homem combata os inimigos que lhe subjugam o coração. Olha só, ele traz armas que simplesmente não tem nada a ver com o conceito de arma da época. A arma de Jesus é o amor, a caridade e a compreensão. Ponto. Eis porque o meu cálice agora tem de transbordar de fel, que são os esforços ingentes que a obra reclama. E como se quisesse pormenorizar os esclarecimentos prosseguiu. Há homens poderosos no mundo, que morrem comodamente em seus palácios, sem nenhuma paz no coração. Olha, não tem nada a ver a posição do indivíduo aqui na Terra com a condição que ele vai desencarnar. Nada. Antigamente se imaginava que podia comprar um espaço no céu, que através de ajuda a determinadas entidades, religiosas ou não, se conseguiria comprar a paz no porvir. Não, pode ficar tranquilo. Aí a pessoa, assim é fácil e injusto, porque quem tem dinheiro resolve o problema. É só fazer o que foi e depois vai lá e paga pelo erro em dinheiro, está tudo certo, está tudo resolvido, está pago. Não é? É óbvio que a relação não é essa. Até os estudiosos da época, religiosos, que uns 2 slides atrás eram chamados de ociosos. Do que adianta um religioso ser um profundo conhecedor das Escrituras se ele não utiliza esse conhecimento para nada? É um remorso enorme também que a pessoa vai ter no seu desencarne,
Porque se eu tenho conhecimento, e o conhecimento ele transforma, e eu não coloco esse conhecimento a serviço da sociedade, eu sou um religioso ocioso, que Jesus falava lá. Também de nada adianta você ser o profundo conhecedor da religião, de nada adianta você ocupar um espaço de destaque em qualquer religião que seja. Até o espiritismo não tem o espiritismo, seguido aqui pelas casas que tem a vinculação à FEB. Não tem uma figura superior de destaque que vai ter uma palavra espiritual acima das outras ou dos outros trabalhadores. Há uma divisão que administrativamente é hierárquica, porque precisa ter. Tem que ter uma voz de comando, tem que ter alguém para centralizar as decisões, a quem a espiritualidade vai escolher, inclusive, para poder passar algumas diretrizes, mas a nossa visão aqui no espiritismo quebra completamente a visão hierárquica de outras posições religiosas, com todo respeito às outras posições. Não é uma crítica, é só explicando como é o nosso proceder aqui. Não é? Então, outros há que aplaudem o mal, numa falsa atitude de tolerância, para lhe sofrer amanhã os efeitos destruidores. Ou seja, aqui ele vem explicar uma passagem do Evangelho que é muito clara. Não adianta a gente passar por essa encarnação e achar que estamos sendo bondosos, caridosos, porque não praticamos o mal a ninguém. Não tem aquela história, mas eu nunca fiz mal a ninguém, eu levo a minha vida aqui tocando as minhas coisas, eu nunca fiz mal a ninguém. Não basta não fazer mal a ninguém. Se nós podemos ajudar e não ajudamos, nós não estamos ali alinhados, pelo menos não com os preceitos cristãos, de amor ao próximo. Amar é ajudar, é se movimentar em prol do próximo, e não só em prol da sua vida, né? E aí é que entra o trabalho bonito de várias casas espíritas, de várias religiões, não só do espiritismo, com as obras sociais. Aqui nós temos a obra social Mãos Unidas, né? Um trabalho muito bacana já, desde o início da casa se faz esse trabalho com algumas comunidades aqui no entorno, são várias comunidades, e essa viagem para o México vai ser sensacional. Eu estou muito ansioso por essa viagem. Eu vou ver se eu consigo também me organizar para me liberar nessa data e fazer o passeio, porque é um passeio que vai transcender só o lado cultural, é o lado cultural, o lado espiritual, e é claro, né, tudo isso também ajudando as comunidades, porque vai ser revertido para a obra social, né, a venda desses pacotes. Bom, os verdadeiros discípulos das verdades do céu, esses não aprovam o erro, nem exterminam os que os sustentam. Isso aqui é muito interessante. Olha só, os verdadeiros discípulos da verdade do céu não aprovam o erro, mas eles também não exterminam os que os sustentam. Isso quer dizer que eles não podem julgar, um cristão não pode, não se coloca numa autoridade de julgador de um outro ser humano. O outro ser humano não pode jamais ser julgado. O que pode ser julgado, na verdade, isso quem traz é Paulo, é a atitude. Eu posso julgar a atitude, matar é errado, roubar é errado, né? E principalmente com o objetivo de olhar para mim, olha, eu não posso fazer essa atitude. O que me é vedado, não é? E que a gente faz dia a dia, a gente precisa trabalhar muito isso, né? É julgar o próximo, mas o fulano não vale nada. Olha o que o fulano fez. Quem cai é o erro, nunca a pessoa, a gente vai ver aqui para frente. Ou seja, aquele erro, ele, se não fez parte da minha vida nessa existência, provavelmente pode ter feito numa outra. Julgando aquele indivíduo e falando que ele não vale nada, que ele é pior do que qualquer outra pessoa, eu estou condenando a mim mesmo, porque se eu não fiz nessa vida, ou se eu não vou fazer, eu posso ter feito tranquilamente. Isso quem diz também é Paulo, não sou eu. Paulo, num livro de Hamed, depois eu vou lembrar o nome do livro, mas é um livro muito bacana, do espírito Hamed, psicografado pelo Espírito Santo Neto, né? Acho que vou lembrar depois o nome do médium. Mas é muito interessante a gente ver, não é, que não se é lícito, numa doutrina cristã, julgar o próximo. Trabalham pelo bem porque sabem que Deus também está trabalhando. O pai não tolera o mal e o combate, por muito amar a seus filhos. Vê, pois, Zebedeu, que o nosso reino é de trabalho perseverante pelo bem real da humanidade inteira.
Olha lá, grande reino, exclamou o velho pescador, e dando expansão ao entusiasmo que lhe enchia o coração, disse ditoso: Senhor, Senhor, trabalharemos convosco, pregaremos o vosso evangelho, aumentaremos o número dos vossos seguidores. Olha só que interessante, qual é a mensagem de Cristo depois que Zebedeu fala: aumentaremos o número dos vossos seguidores. Ouvindo essas últimas palavras, o mestre elucidou, pondo ênfase nas suas exposições. Ouve, Zebedeu, nossa causa não é a do número, é a da verdade e a do bem. É certo que ela será um dia a causa do mundo inteiro, mas até lá precisamos esmagar a serpente do mal sob os nossos pés. É interessante a gente ver porque quantas vezes, qualquer que seja a religião, espiritismo e outras posições religiosas, outras doutrinas, às vezes os frequentadores, até com uma boa intenção, tentam convencer o outro e trazer o maior número de pessoas para aquela sua religião, como se aquela religião, como fez bem para ele, fosse fazer bem, fosse o único caminho para todo mundo. Então eu fico ali tentando convencer que tem que vir para o seja, que tem que vir para o seja, que tem que vir para o seja, e a pessoa, na verdade, acaba se afastando de você, né? E eu estou tentando aqui, até com uma boa intenção, trabalhar o número, só que em vez de trabalhar em prol do meu próprio adiantamento, eu estou cheio de serpentes aqui em volta de mim e que eu posso eliminá-las e não elimino. Eu estou olhando para o outro, dizendo que o outro precisa daquela religião, que ele tem que vir para cá, que vai melhorar, que não sei o quê, mas eu não olho muitas vezes para as minhas atitudes, o que eu poderia fazer pelo meu próprio adiantamento, que eu não faço, e estou querendo tomar conta da vida do outro. Aquela história lá do cisco e da trave. Eu vejo um cisco que está no olho do meu irmão, mas eu não vejo uma trave no meu olho, né? Então, essa passagem é muito bonita da família Zebedeu, que faz a gente refletir sobre várias questões, né? É certo que ela será um dia a causa... Tudo bem. Por enquanto, o número pertence aos movimentos da iniquidade. A mentira e a tirania exigem exércitos e monarcas, espadas e riquezas imensas para dominarem as criaturas. Olha que forte isso. O amor, porém, essência de toda a glória e de toda a vida, pede um coração e sabe ser feliz. A impostura reclama interminável fileira de defensores para espalhar a destruição. Basta, no entanto, um homem bom para ensinar a verdade de Deus e exaltar-lhe as glórias eternas, confortando a infinita legião de seus filhos. Quem será maior perante Deus? A multidão que se congrega para entronizar a tirania, esmagando os pequeninos, ou um homem sozinho e bem intencionado, que com um simples sinal salva uma barca cheia de pescadores? Olha só, quem é maior? Quem é maior? O que é maior? A quantidade ou a essência? Empolgado pela sabedoria daquelas considerações, Zebedeu perguntou: Senhor, então o evangelho não será bom para todos? Olha que bacana a postura humilde dele. Não será bom para todos? Em verdade, replicou o mestre, a mensagem da boa nova é excelente para todos. Contudo, nem todos os homens são ainda bons e justos para com ela. Nem todo mundo, gente, tem a necessidade, nesse momento, né, era o que Jesus estava explicando aqui, compreender essas verdades que eu estou trazendo. Vai chegar um momento que essa vai ser a única verdade, porque a verdade é única. E todo mundo vai entender realmente o amor como sendo um movimento único e constante em todo o universo. Só que algumas pessoas não têm condições de entender isso agora. E não adianta, que não é pela espada, não é pela imposição, não é pela tirania. O movimento não é externo. O movimento que Jesus trouxe é interno. É uma movimentação que cada um, dentro de si, vai fazer para poder atingir ali os seus objetivos, a sua perfeição. É uma perfeição relativa que nós atingiremos, mas todos nós atingiremos a perfeição, ainda que relativa. Perfeição absoluta, só a perfeição divina. Todos nós seremos aqui espíritos
perfeitos. Eu sempre falo isso. A gente tem, às vezes, aquela mania, quase que um ranço do espírito de falar que, nossa, mas daqui a não sei quantas vidas eu vou conquistar isso, daqui a não sei quanto tempo, isso está muito longe para mim. Se a gente pensar dessa forma, sempre vai estar muito longe, porque vai chegar na próxima vida, vai estar muito longe, na outra vida também muito longe. Não tem essa mensuração de tempo no plano espiritual. Lá as coisas são bem diferentes. Bom, vamos lá. Exterminando o mal e cultivando o bem. Só voltando ali, as armas dos meus discípulos. Exterminando o mal e cultivando o bem, a terra será para nós um glorioso campo de batalha. Se um companheiro cair na luta, foi o mal que tombou, nunca o irmão, que para nós outros estará sempre de pé. Olha só que lição que ele traz. Olha só, sempre que você vê alguém praticando mal, foi o mal que tombou. Não é o indivíduo, não é o sujeito que não vale nada, que não presta. Ele é um ser humano como qualquer outro. E não estou aqui trazendo nenhuma ideologia também, de lado A, lado B, porque está tudo muito polarizado hoje em dia. Pode parecer que eu estou querendo defender alguma bandeira ideológica, e não é essa a ideia. Não é essa a ideia. É claro que a nossa justiça aqui da terra, ela é necessária, porque muitas vezes as pessoas precisam realmente de um certo destacamento para poder refletir sobre o seu erro. Enfim, a justiça terrena ela é extremamente necessária, não é isso que eu estou falando. Enfim, também não estou tirando críticas à nossa justiça terrena, mas nós não podemos, enquanto cristãos, jamais julgar um outro irmão e condenar esse outro irmão, porque ninguém aqui é infalível, Por mais que eu tenha caminhado, eu posso chegar ali na frente e escorregar naquele erro que eu estou criticando do meu irmão. Ninguém está livre disso. Nunca o irmão, que para nós outros estará sempre de pé. Não repousaremos até o dia da vitória final. Não nos deteremos numa falsa contemplação de Deus à margem do caminho, porque o Pai nos falará através de todas as criaturas trazidas à boa estrada. Estaremos juntos na tempestade, porque aí a sua voz se manifesta com mais retumbância. Olha só, nada mais, nada menos trouxe aqui Jesus, a ideia de que as experiências dolorosas são as que mais nos aproximam de Deus. Muitas pessoas só procuram ajuda numa casa espírita, numa igreja ou em qualquer outro apoio, depois que sofrem alguma dor muito intensa. E olha só que interessante aqui, não nos deteremos numa falsa contemplação de Deus, à margem do caminho, porque o Pai nos falará através de todas as criaturas trazidas à boa estrada. Estaremos juntos na tempestade, porque aí a sua voz se manifesta com mais retumbância, na tempestade. Já foi comprovado que por todos os momentos, principalmente que o Brasil passou, de extrema conturbação social, os momentos conturbados e duros da nossa realidade foram extremamente necessários para a gente ter um certo avanço. E o brasileiro, ele procrastina de uma forma absurda as coisas. Nós deixamos sempre para o último momento, sempre para o deadline, sempre quando a situação está feia, sempre quando está difícil. Então, muitas situações passam aí pelo Brasil como alguns karmas coletivos, e não tem jeito, a gente tem que passar. Tem uma crise que assola o nosso país. Tudo bem, é terrível, é fruto da nossa própria iniquidade, porque recursos materiais não faltam. Recursos naturais também não faltam. Então, nós estamos aqui experimentando os reflexos da nossa iniquidade. E passaremos por isso, não quer dizer que Deus não está presente, porque algumas pessoas olham para situações difíceis e falam, mas onde é que Deus está presente nisso aqui? Deus vai estar presente para poder te amparar nesse momento de dor e nessa turbulência, nessa tempestade. É nesse momento em que Deus mais está presente nas nossas vidas. Então, por pior que seja o momento, um momento duro, um momento complicado, e a gente geralmente para pensar no final do ano, como o ano foi complicado, como o ano foi duro, quanta coisa aconteceu. Se aconteceu muita coisa complicada, isso daí, de certa forma, é um bom sinal. Isso quer dizer que a gente está bem amparado e precisa refletir para poder mudar o rumo. E fica aí o meu convite, então, meus amigos, para essa leitura desses dois livros e de qualquer outro livro que vocês encontrem e achem interessante aí. Na nossa livraria nós temos muitas obras,
mas a boa nova, eu recomendo que quem não leu saia daqui já praticamente com o livro na mão para poder sentir os outros capítulos que são bem envolventes também. Tá bom? Agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Vamos ficar agora para o nosso passe. Obrigado a todos.